pouso da nave Perseverança em Marte, né? Houve o pouso dessa nave, esse robô em Marte. A questão é como que se faz para lançar um satélite, né? A gente tem que aproveitar a carona. Não é muito barato você mandar um objeto para o espaço. Então o que se faz aqui é a utilização do princípio de conservação do momento. Então quando o foguete foi lançado, né, a gente utilizou a carona da Terra. Né? Então a Terra tem uma velocidade inicial, o satélite está sobre a Terra. Então, exemplo aqui, né? Deixa eu pegar aqui. Então aqui tem um satélite, ok? Esse satélite aqui ele foi lançado da Terra. Então, quando a velocidade da Terra tem esse movimento aqui nessa direção, né, da esquerda para a direita, ela tem uma velocidade inicial 1. Então, o foguete aqui ela é lançado. Né? Então, o foguete é lançado. Quando isso daqui passa próximo de um objeto massivo aqui, como um planeta, esse planeta aqui ele vai atrair esse satélite. Então, isso aqui é um efeito que a gente chama de efeito bumerangue ou o efeito funda. Funda é como se fosse uma marimba, né? Então, a gente aproveita essa força gravitacional aqui. Esse satélite ele aproxima do planeta e depois ele é lançado para fora da órbita novamente. Né? Nesse caso ele vai ser capturado, né? Mas se a gente quiser que ele seja acelerado aqui pelo próprio planeta, existem distâncias aqui que ele deve estar. Né? O que vai definir se ele vai ficar capturado ou vai simplesmente ser catapultado, né, pelo planeta, dependendo dessa distância aqui, desse impacto, essa distância do impacto da trajetória para o centro do planeta. Esse aqui é um exemplo de colisão elástica. Uma colisão elástica. A colisão não precisa ter uma interação, né? Uma colisão física entre um objeto e um outro. Até agora a gente viu colisões físicas. Um objeto interage fisicamente com o outro, porque a gente está tratando colisões em uma dimensão. E de forças de contato. A força gravitacional é uma força de interação à distância. Então a força gravitacional age sem necessidade de ter contato. É por isso que os objetos caem em direção à Terra. A força está sempre presente. Mas é um exemplo de colisão elástica. Tem um planeta aqui que tem uma velocidade inicial 2, né, da direita para a esquerda, e esse satélite com uma velocidade inicial, né, da esquerda para a direita. Aí o enunciado fala o seguinte: um satélite com massa de 274 kg, que é esse satélite aqui, se aproxima de um grande planeta com uma velocidade de 13,5 km por segundo. Então a velocidade aqui é 13,5 km por segundo. O planeta está se movendo a 10,5 km por segundo. Essa é a velocidade do planeta, no sentido oposto. O satélite parcialmente orbita o planeta. Né? Então ele tem essa órbita parcial. E a seguir se distancia do planeta em sentido oposto ao seu sentido original. Quer dizer, ele vem com essa velocidade inicial e depois a velocidade final é no sentido oposto. Se presumirmos que essa interação se aproxima de uma colisão elástica unidimensional, qual é a velocidade do satélite após a colisão, né, dessa colisão elástica? Qual vai ser essa velocidade final aqui do satélite? Isso é chamado de efeito funda, ou bumerangue, e é geralmente utilizado para acelerar sondas espaciais para jornadas a parte distante do sistema solar e como uma economia de energia. Né? Então, como é que a gente faz isso? A gente usa a conservação do momento, é a mesma equação. Né? Então, eu posso pegar aquela expressão que eu mostrei para vocês, já que é uma colisão elástica, e eu vou escrevê-la aqui, que era o seguinte, que a velocidade de 1 final, que é do satélite, né? Velocidade de 1 final do satélite, vai ser a diferença das inércias do satélite e do planeta sobre a soma das massas, a velocidade do satélite inicial, mais 2 vezes a massa do planeta, dividido por M1, mais M2, V2 inicial. Eu peguei essa expressão porque eu conheço a velocidade de 2 inicial, conheço a velocidade de 1 inicial. E eu quero saber a velocidade de 1 final. O problema não pediu a velocidade de 2 final. Se fosse a velocidade de 2 final, eu pegaria a outra equação. Né? Qual seria a outra equação? Seria similar a essa daqui, mas trocando o índice 1 por 2. Eu trocaria isso aqui por 2, isso aqui seria 2, isso aqui seria 1, esse seria 2, esse seria 1 e esse seria 1 também. Mas eu só quero isso, então eu só vou usar essa equação. Agora, qual é a questão aqui nesse exercício? Tá? Uma coisa é saber a equação, outra coisa é saber usá-la. Nessa equação, a massa do planeta, vezes que as massas não foram dadas.
mas eu sei que a massa do planeta é muito maior que a massa do satélite. M2 é muito maior que M1. E eu vou utilizar isso daqui, né? Então veja o seguinte, M1 menos M2 sobre M1 mais M2. O que acontece se M2 for muito maior que M1? Então eu vou colocar M2 aqui em evidência. M2 em evidência, M2 em evidência. Então aqui no numerador vai ficar com M1 dividido por M2 menos 1. No denominador, M1 sobre M2 mais 1. Então isso aqui é aproximadamente 1, que multiplica menos 1 sobre mais 1. O que eu fiz aqui? Quem consegue me dizer o que eu fiz? Isso daqui é 1. Quando o M2 é muito maior que 1, isso daqui vai tender para 0. M2 muito maior que 1, isso aqui fica para 0. Então vai ficar menos 1 sobre 1. Então, quando as massas forem muito maiores, eu vou ter aqui igual a menos 1. Então esse fator aqui, que é dimensional, que é a razão das massas, é da ordem de menos 1. E agora o segundo fator é 2m2 sobre m1 mais m2. Na videoaula eu comentei isso, para fazer esses limites aqui, né? Então eu vou colocar m2 em evidência, m2 em evidência. Então aqui vai ficar 2 vezes m2 sobre m2 sobre m1 sobre m2 mais 1. Então isso aqui vai ser aproximadamente 1 vezes 2 sobre 1, que é aproximadamente 2. Porque isso daqui vai tender a 1. M2 sobre M2, isso aqui vai ser aproximadamente 1. E isso aqui tende para 0. É o limite que eu estou fazendo aqui. O limite de M2 tendendo a infinito, né? Seria a mesma coisa que M2 tendendo a infinito. Então, como vai ficar a minha expressão lá em cima? A expressão vai ficar V1 final aproximadamente igual a menos 1 vezes V1 inicial mais 2 vezes V2 inicial. Então, V1 final vai ser aproximadamente a menos V1 inicial mais V2 inicial. Então, V1 final é aproximadamente igual a menos 13,5 km por segundo mais 2 vezes menos 10,5 km por segundo. Então, V1 final é aproximadamente igual a menos 34,5 km por segundo. Então, a velocidade final do satélite, né, que era 13,5 metros por segundo, a velocidade inicial dele era, cadê aqui? 13,5 metros por segundo. A velocidade final dele aqui passou a ser 34,5 km por segundo, sem a necessidade de energia de propulsão do foguete, simplesmente utilizando a interação, essa força de interação gravitacional entre o planeta e o satélite. E é assim que os satélites são acelerados em órbitas, né? Tem essas variações de velocidade simplesmente utilizando esses princípios de conservação, né? De colisão elástica e conservação de energia cinética. Outros limites podem ser feitos para essas equações aqui, tá? Então, nos exercícios que vocês podem pegar aí nas listas, essa é uma equação elástica, é uma equação geral. Essa é uma equação geral, tá certo? Que vale para colisões elásticas. Colisões elásticas. Aí existem vários limites. O que acontece quando M1 for igual a M2? Quando M1 for igual a M2, esse termo aqui é igual a 0. Então, o que vai acontecer? E eu vou ter a velocidade 2 inicial. Então, eu tenho uma relação entre V1 final e V2 inicial. E se M1 for muito maior que M2? Se M1 for muito maior que M2, esse termo aqui é positivo. Né? Então, significa que essa velocidade V1 aqui final vai ter a mesma direção de V1 e V2. Agora, se M2 for maior que M1 aqui, não muito maior, mas maior que M1, então esse termo aqui vai ser negativo.
Agora, se esse termo aqui negativo for superior a esse, então a V1 final pode ter sentido oposto. Então, quando vocês olharem essas equações aqui, comecem a ter também essas visões, essas visualizações mais críticas da equação. O que é que acontece nos limites? Então, se isso aqui é negativo, se esse termo aqui é negativo e é maior que esse, significa que a velocidade final vai ter um valor negativo. Quer dizer, ela vai bater e vai voltar, né? Seria uma situação como essa. Deixa eu fazer aqui um desenho, né?